A paz do Senhor, amada igreja. Olha, o pastor já disse, tem alguém aqui com problema renal ou cansado? Então, vamos dar glórias a Deus, aquele que vai até os céus. Ele recebe o meu e o teu glória, porque toda honra, toda glória é dele. Mas saiba você, se ele te trouxe aqui num dia tão difícil, é porque eu tenho certeza que o meu e o teu glória vai abalar o inferno no nome do Senhor Jesus. Vamos lá, no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Glória a Deus! Podes assentar, se sentir no coração, pode dar salva de palmas, pode glorificar, porque eu tenho a plena convicção que os pastores a qual vocês têm são pastores que dão a liberdade de glorificar, de exaltar, de sentir a presença dele, de se alegrar. E como o pastor disse aqui, eu tenho a plena convicção, eu gosto de dizer assim, que eu vou sair daqui fortalecido no nome de Jesus. Totalmente fortalecido. Os dias às vezes são difíceis, podem até ser, mas nunca maior do que o meu e o teu Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor, pastora, pela confiança, porque nós sabemos a confiança de, às vezes, trazer um homem do Senhor, uma serva do Senhor, para trazer algo para a amada igreja de Cristo. Aquela que caminha, aquela que não para, a resiliência. Então eu sou grato por esses pastores e muito alegre com esta igreja. Quero também agradecer sempre ao corpo de obreiro desta igreja, que são maravilhosos. Rapaz, dá vontade de dar uma meia dúzia de abraços em cada um deles, porque eu vejo que são homens e mulheres de Deus. Como disse para a irmã que veio me dar um copo de água, toda sorridente, eu falo, Senhor, como que eu vou ficar aqui, às vezes cansado, entristecido, com algumas situações, sendo que eu olho para a irmã e já dou aquele sorriso e diz, a paz do Senhor, minha irmã. Olha que coisa linda. Então, como entrar aqui às vezes cansado, entristecido, magoado, às vezes até desesperançado, fala a verdade. Mas quando nós adentramos e fazemos parte deste corpo, não tem como sair daqui o mesmo, amém? E assim eu sei que Deus já está fazendo na minha e na tua vida. Eu quero dizer a primeira vez, é até uma experiência para mim, pastor. Ele disse, olha só, pastor, estou sem minha esposa, sem meus 2 filhos, está até meio estranho, nunca aconteceu isso na minha vida. Mas está tão corrido para nós, os pastores sabem, do que nós estamos passando, mas glorificando, exaltando. Eu já estou vivendo o milagre de Deus, e depois eu falo para vocês, mas literalmente o milagre de Deus eu estou vivendo. Vamos supor que eu fosse um homem, eu sempre disse isso, e disse para alguns médicos, se eu não quisesse acreditar em milagre, eu não quero, eu tenho o direito. Assim falei com o pastor aqui, a gente no corredor, eu seria obrigado a acreditar que milagre existe. E ele te trouxe aqui para fazer um grande milagre na tua vida. E eu ainda vou externar, ele não só te trouxe aqui para ser algo individual. Porque eu amo a igreja de Cristo, sabe por quê? Choveu demais, fala a verdade. Às vezes a gente até fala, meu Deus, não vai dar. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu olhava para o trânsito, olhava para a chuva, olhava para toda a circunstância. Eu falei, eu acho que eu vou chegar em casa só 9h30. Mas a igreja de Cristo, ela é resiliente. E nada para ela, e Jesus sempre abre o caminho para eu e você adorarmos o nome dele. E é tão gostoso que até antes de entrar na palavra, a qual o Senhor vai enchendo aos nossos corações, ele sempre tem o extra. Aquilo que não é combinado, aquilo que não é só buscado ou lido, ou da sabedoria do homem, da busca do homem. Mas quando nós adentramos na casa do Senhor, e adentramos com esse respeito a qual nós estamos aqui, porque ele diz ainda, guarda os teus pés, porque aonde você pisa é santo. Este lugar aqui, através que Deus deu para esses pastores, para esta igreja, é um lugar santo, igreja. É um lugar que se vem para adorar, é um lugar que vem para buscar, um lugar que a gente vem para chorar aos pés de Cristo, mas é um lugar que eu e você, todas as vezes saímos daqui com a esperança e com a vitória na mão. Isso eu acho incrível, isso me impulsiona desde quando eu decidi, voltei para Jesus.
Porque eu disse, eu não vou voltar para a igreja, mas vou voltar para Jesus. E vou fazer parte dela, porque é o melhor lugar a qual nós possamos estar. Amém? E hoje, eu tenho a alegria de poder dizer para a igreja, a minha esposa, já estava esquecendo, minha esposa, meus filhos, falou, manda a paz do Senhor para todos. Vocês recebem, amém? E eu disse, meu Deus, eu vou ter que ir sozinho mesmo. E todo mundo chegando atrasado, a minha esposa foi dar banho na minha mãe, aquela coisa toda. Depois eu conto um pouco mais para o final. E ela disse, olha, disse para o pastor, para a pastora, os irmãos da pastora que tratam a minha esposa muito bem, está tratando melhor do que eu ainda, está dando bolinho logo na tarde, mas e às vezes eu não tenho tempo de comprar o bolinho. E aí ela agradeceu a cada uma das irmãs, que sempre está aqui dando sorriso, e sempre nos abraçando, e é tão bom. Essa pausa, é tão bom saber que existe igreja amada de Cristo. É muito bom saber que sempre o Senhor, preste bem atenção, vem os pregadores, os pastores, tudo, mas ninguém sabe de que jeito ele está, pastor. Mas aí, ao descer, sempre tem alguém que vem com um sorriso e diz, pastor, que palavra, que bom o senhor estar aqui, que alegria. E aí, aquilo que nós estávamos, o senhor disse, está vendo? Você não vai sair o mesmo, porque eu sempre preparo alguém para te dar um sorriso, um abraço. E esta igreja, pastores, é isto. É uma igreja de fé, resiliente. Eu olho para vocês, vejo a resiliência. Não pare, não pare, não pare jamais. Porque com certeza a tua vitória já está nas tuas mãos, no nome de Jesus. E eu não falo isso só para ouvir um glória a Deus, porque é muito mais fácil dar um glória a Deus quando diz a sua vitória já está na mão, não é? Mas eu falo isso porque é convicção, porque o seu Deus não conhece a derrota. Amém? E eu quero ler aqui alguns trechos. Hoje não está o meu amigo que me ajuda com o teclado, mas glórias a Deus por isso. Eu sou muito brincalhão, gosto, sou feliz com Jesus. E quero ler alguns trechos aqui. O que foi me dado é sobre a pedra chamada Zafira. Está ali no segundo momento a qual o Senhor começa a falar com Moisés. Mas de antemão eu quero ler só alguns trechinhos aqui de Êxodo 28, e pular depois ali para o final dele, só para que a gente entenda este chamado, este momento. Eu tenho certeza que já vieram aqui outros homens de Deus com muita mais sabedoria do que eu, muita mais capacidade, explicando de uma forma eficaz para a amada igreja de Deus, para que possa entender o que isto quer dizer na minha e na tua vida. A nossa incumbência não é só dizer o de lá, o que aconteceu, porque hoje nós não precisamos mais estar no santuário, e nem no santo do santo. Mas eu quero dizer que o santo de todo santo, ele está aqui, ele se faz presente, e ele só recebe o de melhor. Ele não recebe nada pela metade, ele não recebe nada de qualquer jeito. Às vezes eu e você podemos até dizer assim, mas eu não consigo, não se preocupa. Ele faz e te dá toda a capacidade. Mas que o teu glória a Deus, a sua presença hoje, aqui, seja plena, viva e eficaz no nome de Jesus. É esta a diferença, como nós trazemos tudo aquilo que este Deus fez na vida de grandes homens e faz até hoje na vida de grandes homens, a qual eu contemplo aqui, e grandes mulheres no nome de Jesus. Olha que Deus. E eu quero ler aqui, 28, eu vou começar aqui, exatamente, pelo versículo de número 1. E que Deus está falando ali a Arão, aos teus filhos. Se você prestar atenção, a igreja tem 4 cantos. Às vezes falamos que estávamos no meio e olhávamos por 4 cantos e não víamos esperança. E o Senhor começou a despertar todo o meu coração sobre isso. Eu já cheguei a falar, olha, em um momento muito difícil, parece que eu estou dentro de um quarto, este quarto fechado, sombrio, no meio. Olho para os 4... Não, fala um pouquinho mais alto, vou lá. Olho para os 4... e não vejo esperança. Mas nesse quarto sombrio, entre 4 cantos, sem esperança, quando você menos espera, e você ali ajoelhado, você vê naquela escuridão que vem do alto uma luz tremenda dizendo, ainda há esperança, ainda há jeito. E é assim que o Senhor Jesus Cristo fala com todos os corações.
desde o mais pequenino, do mais novo até o mais velho, porque ele é aquele que nos conduz para grandes vitórias. E aí diz aqui: e depois tu farás a chegar a ti teu irmão Arão. Esse é o momento que Deus está falando com Moisés. Arão e seus filhos, com ele, do meio dos filhos de Israel. No meio de todos os filhos de Israel, o Senhor escolhe Arão e os teus filhos, para me administrarem o ofício do sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, e farás vestes santas. Vestes o quê? E Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Aí depois eu pulo lá para o 18. E a segunda ordem será uma esmeralda, de uma zafira e de um diamante. Isso é a segunda ordem que o Senhor começa a dar para Moisés. E aí eu pulo lá para o 29. E assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo. Diz, juízo sobre o seu coração. Juízo só na mentalidade traz muita dureza. Mas juízo no coração é o juízo com amor. Olha que coisa tão tremenda e gloriosa. Sabe aquilo que Deus ensina para nós pastores? Pegar aquela ovelha, às vezes estão rebeldes, né? E ovelha não dá pontapé, tá, irmão? Ovelha, no máximo, ela sai do lugar. Quando dá muito pontapé, a gente já sabe o que é. Então, olha que tremendo. Mas venha com a vara e depois com o bálsamo, porque sabe o que acontece? Tudo a qual nós que somos pastores tentamos ensinar, até um rebelde ainda dói dentro de nós. Porque é tudo com amor. Olha que tremendo isto. Então o juízo dentro do coração. Quando entrar no santuário, não no santo do santo, no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Quer dizer, eu vejo aqui uma igreja resiliente, persistente, e que não para, a chuva não para. Às vezes o que passou em casa hoje não para. Querendo dizer que você já está fazendo algo igualzinho a Arão e Moisés, que é a sua continuidade na presença, no corpo, na obediência. É melhor sacrificar ou obedecer? 1 Samuel 15. Então a obediência, ela gera algo tremendo, que é o que nós vamos falar. De começo ao fim, está algo tremendo chamado obediência. A obediência gera algo, e a desobediência? É tremendo. Só que uma coisa que muito despertou o meu coração, que aí eu vou só terminar aqui, o último para entrar isto, e diz assim, depois lá do 36. Também farás uma lâmina de ouro. Ouro significa o céu. Pureza do céu. Ouro puro. Ele nunca fala qualquer ouro. Ouro puro. E nela cravarás a maneira de gravuras de selos. Santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul. E a zafira é cor o quê? E eu muito dei glórias a Deus, porque esses pastores, eles têm me presenteado de entrar, mesmo sem tempo, mas sabe aquilo que Deus fala, eu te conheço, e eu não quero você no raso, eu quero você no profundo. E aí ele faz até aquelas comparação, o céu é azul, a zafira é azul, e ainda eu te digo mais, filho meu, o que eu mandei ele cingir era de um linho e a cor era azul. E aí eu olho para minha pastora, porque eu posso falar isso? Glória a Deus. E ela está hoje, o meu pastor de tudo isso quem fala comigo é o Espírito. Olha que tremendo.
Então acho que tem algo dentro desta igreja tremenda para que eu e você obedeçam, porque eu estou aqui por obediência. Mas, pastor, você está meio maluco? Não, totalmente lúcido. Porque quando eu disse sim, que não deu nem tempo, pastor. Aquele sim que o pastor já acha que já está me conhecendo. Eu vim pela obediência. Porque tudo dizia não. Falei, e agora como vão carregar minha mãe sozinha? Agora ela é um monte de problema. E essa chulana, mas por obediência a Deus e aos vossos pastores, aqui estou para ser abençoado e o Espírito Santo despertar o extraordinário. O extraordinário, igreja, na minha e na tua vida. Oh, glória a Deus. Não é só mais uma campanha, mais uma sexta-feira, ou mais um momento fazendo parte da igreja, mas eu vou dizer para você, este momento está sendo marcado nos céus. E eu fico feliz porque eu, Luiz Carlos, simples servo, estou fazendo parte deste momento. E quando estiver marcado lá, filha de Cristo, eu vou passar lá também, naquele vídeo de Cristo que nós dois estávamos naquele dia, no propósito do Senhor Jesus. E aí ele começa a dizer, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas, as suas coisas santas, e estará continuamente, esta palavra é tão tremenda, na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Isto era uma placa que eu vou falar bem rapidamente, a qual o Senhor pede para fazer, e nesta placa exatamente estava escrito na testa, santidade ao Senhor. Existem algumas palavras tão simples, que às vezes invade o meu ser, bate dentro do meu coração, me relembrando, me confrontando e às vezes despertando o servo a qual o Luiz Carlos, filho do Senhor, tem que ser. A palavra do Senhor a gente assimila e vai e faz aquela junção, porque ela é uma palavra viva, eficaz e completa. Ela diz que procura os verdadeiros, não os falsos, e que me adoram em verdade. Então isso deixava bem claro esta placa, a qual o Senhor também, ele pede para que seja feita, e eu não quero aqui trazer um ensino, não. Na minha mente estava exatamente, eu vou explicar direitinho, sobre só uma, duas pedras, porque a pedra a qual o Senhor pediu, da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, da quarta fase, simbolizava e deixava muito bem essas 12 pedras, as 12 tribos. E é uma coisa muito grande que vocês têm que entender o que vocês levam na vida de vocês. O que vocês representam, ou melhor dizendo, quem nós representamos, pastores. Filha abençoada do sorriso mais lindo que eu já vi. E eu fico muito feliz e me emocionou de dizer que é uma honra conhecê-la. Mas quem nós representamos verdadeiramente? Que pedra somos? Que pedra somos? Eu poderia trazer aqui uma escatologia ou fazer qualquer outra coisa aqui para ser um pouco mais didático. Eu estou cansado e eu disse, eu acho que eu não vou conseguir dar 2 passos para a direita, mas nem 2 passos para a esquerda. Mas quando estamos na presença do Senhor, Ele nos fortalece, eu já tenho 10 para lá e 10 para cá. Querendo dizer para mim e para você quem nós representamos. Eu representar Cristo com o microfone sempre na mão, em um púlpito, que eu não gosto de falar palco, palco foi para outra coisa, quando cantei no mundo. Mas até aqui também é consagrado ao Senhor. Quem mais tem que parecer é Jesus. Quem mais tem que parecer neste altar é o Espírito Santo. Quem mais tem que parecer aqui é esta única e verdadeira verdade.
Mas o Senhor, Ele começou a me despertar a atenção. De que forma eu traria isso? Num tanto curto de passo, ou de tempo, ou de fala, filho. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a despertar os nossos corações daquilo a qual Ele nos chama como igreja. Eu sempre falo, né, tudo que representa 12 dias, 12 meses, um ano inteiro, a qual nós esperamos que o Senhor trabalhe ao nosso favor. Aliás, eu não sei você, eu posso falar de mim, né? Eu sempre falo assim, olha, se for para me olhar para o vizinho do lado esquerdo, do lado direito, eu não sei muito bem. Mas quando eu entro exatamente na Rua Lacônia, número 60, e vocês, por favor, vão tomar um café comigo, viu, pastores? Estou doidinho para chamar vocês para tomar um café, e essa igreja, eu vou dizer assim, ali eu conheço. Ali eu conheço. Então, falar do Luiz Carlos é onde eu conheço. Então, quando eu digo esta palavra, eu quero dizer que o Senhor começa a despertar e trazer aquilo que Ele quer para a amada igreja dEle, para que este ano, que muitos estão falando que é tão difícil, eu vou dizer para você, vai ser o ano melhor da tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas temos que entender que o Senhor sempre requer algo. Olha só. E ainda eu vou dizer algo que Ele disse para mim, preste bem atenção, Luiz, eu hoje tenho algo na tua vida como tive. Eu vou dizer para você, eu estou vivendo 35 dias de puro milagre. Mas antes de eu viver o puro milagre, eu fui num local, o local disse assim, olha, não tem mais vida, ou entuba, ou morre daqui 1, 2, 3, ou no máximo 5 dias. Aí todo mundo disse assim, vixe, o pastor Luiz não vai vir pregar, porque a situação é muito difícil. A situação não dá para o cara vir. Aí a minha esposa foi aquela que deu testemunho de mim, porque ela conhece quem está dentro da casa dela. E aí respondeu assim, olha, pelo que eu conheço o Luiz, pode ficar sossegados, que ele estará aí pregando. E eu disse que o Senhor Jesus Cristo é aquele que já respondeu aquilo que você tem de pergunta para Deus. Senhor, será que o Senhor faz isso? Senhor, será que eu vou viver isso? Deus, dá para... Ok, tem alguém aqui que faz isso? Porque eu faço isso com Jesus direto. E eu gosto de igreja corajosa, filho. É isso aí. Eu sou o primeiro. Eu vivo falando com Jesus. Você não... Rapaz, vocês estão aqui, eu estou ali em cima falando com Deus e cantando junto. E por que isso aí? Ele é o meu amigo, minha esperança. Ele me entende. Quando eu me sinto fraco, quando eu não estou bem. Aí ela disse algo de mim. Não, ele vai sim. Mas Deus já tinha dado a sua resposta. A do médico é morte. Tudo que viram é morte. Mas eu te digo pela tua resposta, filha. Filho meu, eu dou é vida. Você está me entendendo? E hoje a tua resposta, a minha resposta, ela já diz algo diante de Deus. Não são nada feito para diante do homem, mas já diz algo diante de Deus. Então, quando Deus, Moisés, ouve a voz grandiosa de Deus, eu quero dizer para você, busque Ele mais, ore mais, jejue mais, porque você, igreja, vai ouvir a voz grandiosa do Senhor dos Exércitos. Eu vos digo isso no nome poderoso dEle. Você vai ouvir. E todo mundo acha que Jesus, igual a Xuxa, fala que Deus é só amor, né? Justiça e fogo consumidor, filha. Então tem momento que você não vai só ouvir aquela voz suave, mas você vai ouvir uma voz grandiosa, que vai estremecer as tuas estruturas. Mas os seus passos serão passos mais firmes no nome de Jesus. E quando Moisés ele começa a ouvir essa voz grandiosa do que ele deveria de fazer, do que o que deveria de fazer na vida de Arão, a forma, o jeito, as pedras escolhidas, cada uma no seu lugar, representando essas 12 pedras, as 12 tribos. Eu imagino se não tivesse obediência. Eu imagino tudo que o Senhor já fez na minha vida e tem feito e muito fará. Se Ele não encontrar em mim obediência. A obediência gera. Ela gera.
E aí você faz o seu bilhete. A obediência gera. E eu imagino se esses grandes homens, imagina depois de ter caminhado no deserto, depois de tanta coisa que passaram, o Senhor ainda tem algo para que você possa entender, e essa voz grande vir dentro de você, para que você comece a obedecer de Gênesis a Apocalipse, arrisca aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Só que uma coisa que o Espírito Santo falou comigo tremendamente, por mais que ele diz, tudo o que tem que ser feito, quer ver a nossa obediência, quer ver de que forma nós vamos fazer, se realmente vamos fazer da forma que ele nos pede. Toca ou bate? Ele falou para tocar, então eu vou tocar. Ele falou para dar um passo, eu vou dar um passo. Ele falou que a metragem é assim. Ele falou que tem que ter 4 pontas. A 4 pontas é o que eu vou fazer. Ele disse que tem que dobrar. Por quê? Porque depois atrás ficava igual uma bolsa. Tudo tem um significado na minha e na tua vida. Mas eu quero dizer que depois que você ouvir a grande voz do Senhor na minha e na tua vida, eu quero dizer que nunca será maior tudo isso. Maior sempre será o propósito de tudo isso. E ele disse, filho, você vê que até crentes carregam uma cruz no seu peito. Quando eu olho para a cruz, lá veio a graça. Glória a Deus. Mas a cruz é maior do que o propósito? A cruz é maior do que tudo que ele fez? A cruz é maior do que você, que ele sabia que você estaria aqui, a sua família, e que ela estaria sendo atingida lá? Jamais, igreja. Então a cruz não é o maior do que Jesus. Mas é necessário seguir o caminho que Cristo está vos dando. Que Cristo está requerendo. Ou lhe ensinando. Lhe pedindo. Dizendo. Porque é necessário obedecer, irmã. Esse servo maravilhoso que disse, fez eu lembrar de uma época da minha vida. É necessário, igreja. Porque depois da obediência, o que gera são coisas extraordinárias, a qual o Senhor, Ele já nos prometeu. E aí entra aquilo que mais ou menos eu disse para cada um de vocês. Preste bem atenção. A resposta dele, Ele já deu. É incrível. É mais fácil. Eu consigo olhar cada rosto de vocês. E vejo que o Senhor já deu a tua resposta. Aquilo que tanto você quer, tanto pergunta. Aquilo que às vezes você ainda não compreende, mas Ele já deu a resposta. Ele está aguardando a tua resposta. E como eu não enxergo muito bem lá, mas tudo bem. É até a 00:30 mesmo, pastor Adilson? Até 00:30, glórias a Deus. Então eu estou mais em paz. Aí o que acontece? E o que a pedra Zafira, ela representa? Ela representava exatamente a tribo de Issacar. E eu tentei falar umas 10 vezes, tá? Aí eu ouvi uns 3 tipos. Aí eu falei, eu vou ficar com o meu mesmo. This is Issacar. Já fiz um estudo numa época, né? A gente que tenta buscar alguma coisa de Deus para poder passar para nós mesmos, nos engasgar, né? E indagar daquilo que às vezes alguns tem hora que te indagam. E eu comecei a relembrar e entender que hoje Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. A maior sabedoria de um crente é quando ele, em primeiro lugar, teme a Deus. A segunda é quando ele busca a Deus. Então eu olho uma igreja hoje aqui, uma igreja que teme e busca ao Senhor. Assim era esta tribo, ela representava a sabedoria. E eu olho para vocês, vejo uma igreja sábia. Essa tribo, e quando diz sobre sabedoria, o próprio Espírito Santo, o próprio Cristo, ele diz, e ele faz nós alinharmos, e como se fosse uma engrenagem,
Alguns aqui que de repente trabalham com usinagem sabem o que é uma engrenagem. Se for 1 milímetro a mais para a esquerda, 1 milímetro a mais para a direita, ela já não se encaixa. Ela já não vai mais rodar, ela já não vai fazer exatamente. Mas quando Deus dá a sabedoria, tudo se encaixa de uma forma extraordinária. E eu digo para você que esta pedra que hoje representa Zafira, a sabedoria, eu posso dizer igualzinho a sabedoria a qual Deus deu para Moisés para exatamente escrever os 10 mandamentos. Agora eu quero dizer e externar para você o que está enchendo e batendo no meu coração. Quais são os seus 10 pedidos que você precisa? Qual é a sabedoria que hoje você vai ter de estar exatamente dando a resposta para Deus, porque a dele já está feita na minha e na tua vida? Então essa Zafira, essa tribo, era uma tribo diferenciada de algumas outras, como de Levi, como outras mais. Era uma tribo que tinha sabedoria. Porque até então essas pedras, eles entravam no santuário, e ali quando você tinha algum problema, olha que diferente, você ia lá com o Arão entrava e ficava de costa, e aí nessas pedras estavam ali muitas letras, e era exatamente o abecedário hebraico. E conforme acendia exatamente aquelas pedras, era a resposta de Deus para aquele homem. Ou melhor dizendo, a resposta de Deus para aquela tribo. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo do Senhor está aqui para responder o que você necessita. O que a sua família precisa. Para que não seja só apenas mais um ano de 2026 que nós já conseguimos romper o 25 para o 2026. Então o Senhor ele começa a despertar a minha mente, o meu coração, o meu intelecto, para mim exatamente ter mais sabedoria, para mim poder vencer todas as lutas. Ser um homem sábio diante de Cristo, ser um homem sábio diante desta geração, um homem sábio diante deste mundo, ou deste momento tão conturbado. Ser mais sábio, às vezes, como lidar com os meus problemas. Porque eu vou dizer assim para você, quanta falta de sabedoria, às vezes, na vida de alguns. Como manusear na hora da dificuldade e esquecem o Deus que serve. Mas ele traz essas 12 pedras para dizer, ei, sabe o que eu quero fazer na sua vida? Eu quero escrever cada dia, cada mês da tua vida de vitória. Eu tenho poder e já escrevi isso. Sabe aquilo que está escrito? Ei, os meus pensamentos são muito maiores que os teus. Os meus pensamentos são de paz, de alegria, são de glória, são de bênção, são de esperança, são de vitórias a cada dia mais. Estes são os pensamentos de Cristo na minha e na tua vida. E não mudou. E não precisamos ter alguém para exatamente estar ao nosso favor e entrar nesse santo do santo, porque você já entrou aqui na presença de Deus. Você já está diante do santo do santo. Você já está diante dele. É a palavra dele sendo produzida, pronunciada, escrita, pronunciada de uma forma a qual só o Senhor pode dar a sabedoria para um homem, senão não há. Porque só sabedoria às vezes não entra no nosso ser. Mas quando há unção e sabedoria, sabedoria e unção, o Senhor fala com o meu e com o teu coração. Porque há sabedoria, sim, mas não pode faltar a unção. Está entendendo? É por isso que ele diz, crescei-vos no conhecimento e se eu crescer só no conhecimento e esquecer da graça que me salvou, o pastor Luiz vai chegar aqui um dia, todo bonitão, e vai dizer, a paz, igreja. Eu quero estar falando sobre a palavra do Senhor. E aí vou dizer palavras difíceis para vocês. E ainda vou dizer, olha, procure para que vocês possam compreender o que eu passei. E aí não vou ser igual Paulo que disse, eu não vou diante de vós com nenhuma palavra persuasiva. Mas com aquela palavra simples,
igual de Cristo. Eu imagino Jesus que procurava, não tinha um púlpito maravilhoso, lindo, bonito como este. E aí ele procurava um lugarzinho, uma pedra um pouquinho mais alto. E aí, como Deus, ele é a própria sabedoria, inteligência, e ele virava diante do vento, assim a voz dele, e o vento levava, e até o último lá, ouvia a doce, poderosa, única e verdadeira palavra, mas com simplicidade. Todos entendiam o que o Senhor falava. Todos entendiam o que Jesus falava. Então ele hoje nos desperta a minha vida, desperta a tua vida a buscar mais sabedoria diante do caos, buscar mais sabedoria diante da dificuldade, buscar mais sabedoria diante dele e fidelidade no nome de Jesus. E é o engraçado. Da mesma forma que eu tenho o privilégio, como disse, encontrar a pastora Dilson, a pastora. Às vezes pronunciar alguma coisa. Olha, eu até vim hoje com uma roupa diferente. Não tem problema não, né, pastores? Tá bem. É o que tinha, eu peguei. Falei, vai o tênis mesmo. Mas gente, tem igrejas, até de pastor amigos meus, que quando eu me vesti deste jeito, e cheguei do lado da minha esposa e toda a minha família, a qual um dia eu entristecido disse assim: Senhor, quando eu vou conseguir? A idade vai chegando, 56 anos. E nós começamos a pensar e se preocupar de uma forma diferenciada. Mas ele me trouxe à memória, a minha esposa, os meus filhos, ele disse: você ainda não viu que você já conseguiu? Mas nesse momento, quando eu fui entrar, eu não fui nem chamado para o púlpito, porque eu não estava com uma gravata, a qual, com muito respeito, eu acho que vocês sabem quem inventou a gravata. E não estava de paletó, como se a roupa falasse mais do que o meu caráter cristão. E eu sou muito feliz de fazer parte aqui desta igreja, porque nós vamos morar no mesmo lugar, tá bom? Saiba disto. É apenas uma brincadeira. E eu vou ver vocês sorrindo. Nós vamos louvar e adorar a Deus. E não vai ser a mesmice. Tem crente que pensa nós vamos sentar e ficar só cantando. Não, não é só isso, crente, tá bom? Diz que tudo que está lá preparado para mim e para você, o meu e o teu pensamento não atingiu. Então vão ser coisas muito mais maravilhosas do que o que nós conseguimos, às vezes, se alegrar neste mundo. Então, eu tenho exatamente o prazer de quando paro, servos e servas, e consigo, às vezes por 5, 10, 15 minutos, falaram algo de Deus. Eu sempre saio aprendendo que exatamente, sempre cabe algo no meu copo. E ele nunca estará cheio, porque eu aprendo com os mais novos e até com os mais velhos. Então saiba que a simplicidade da palavra do Senhor é às vezes aquela que muitos não aceitaram. A Bíblia diz que o dele não aceitou. O que é dele, eleito dele, escolhido por ele. É povo dele, nação dele. Mas ele disse, vai haver um povo. Esse povo será igual esmeralda, e eu quero que você coloque de pé, porque eu quero profetizar na sua vida. Coloca de pé, por favor. Eu nunca vi o meu Jesus, só quando ele foi curar. Mas quando ele foi dar algo, ele fala assim, coloca de pé, porque filho, hoje é o seu dia. Hoje eu digo que é o teu dia. Eu quem? O eu sou, o poderoso. Aquele que faz, que opera. Aquele que faz o impossível. E eu quero dizer para você, o Senhor quer fazer você brilhar igual a zafira, uma pedra valiosa. E eu vou dizer para você, sabe essa pedra zafira que hoje foi a incumbência da minha vida de trazer aqui? É uma pedra que até hoje é usada por todos os reis desta terra. Pensa na Inglaterra? É. Mas só que a pedra mais valiosa é você aqui, igreja. Você é o espelho
que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se Deus não vai desistir, Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Pode dar uma salva para Jesus, igreja. Oh, glória! Para Jesus não pode não pode deixar de fazer, porque para Jesus é Ele que te colocou de pé. E vou falar para você, filho, Deus tem algo especial para acontecer este ano na tua vida, para a honra e glória dEle. Aleluia! Glórias ao Senhor dos Exércitos, porque Ele faz, Ele opera, Ele não mudou, Ele é imutável. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca... Só um breque. Sabe por que você nunca vai envelhecer? Tão bom isso, pastor. Ah, pastor. O projeto de Deus, esses dois... lindo de Jesus, é um projeto eterno. E para toda a eternidade eu e você vamos brilhar e ser lindo no nome de Jesus. Está entendendo? Então eu quero dizer para você que hoje Deus te trouxe aqui e agarra. Ninguém solta o que Deus hoje está entregando nas tuas mãos, na mão do teu projeto. Pode ser grande para você, mas para Ele é tão fácil. Eu vou dizer para você, quem é que está precisando que a sua família entregue a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui? Glórias a Deus. Eu tenho algumas da minha parentela, e eu profetizei e profetizo na tua vida, que eles neste ano estarão servindo ao Senhor. E só depende de você. Só arrepende de você. Qual exatamente será o brilho que você tem no nome de Jesus? Eu profetizo cura na tua família. Eu profetizo exatamente novas histórias para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você vai ver o extraordinário de Deus. Sabe que aquilo? Ei, tem um amigo meu que falou assim, ele é doidão, pastor Marcos. Fez assim, não, eu preciso ter minha casa. Aí ele está lá assim, entendeu? Aí começa, colocou, quebrou assim, depois, Senhor, esse terreno é meu. Essa semana eu fui lá na casa dele e nós oramos lá no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? É assim que crente anda, crendo no impossível, porque o seu Deus, Ele faz o impossível, igreja. Amém? Eu quero dizer assim, bem rápido para você. No dia 5 de dezembro, a minha mãe saindo do hemodiálise, ela teve um infarto. Um edema pulmonar junto, infecção generalizada. Foi para o Bangu, entrou no dia 5, pediram para mim vir só no sábado, dia 6. 2 horas da tarde, me ligam 10 horas da manhã, eu já falei para minha esposa, prepara o ocel, porque a minha mãe que me ensinou, orou, joelho no chão, e me deu de melhor chamado Jesus Cristo. Está entendendo, mãe? Continue orando. Está entendendo, pai? Continue orando. É o melhor que você pode dar para o teu filho e para a tua filha. E aí, chegamos lá, ela ainda estava com vida, mas o médico disse assim, ou eu entubo agora, você assina, ou daqui 2, 3, 5 dias no máximo sua mãe morre, eu dou só o paliativo. Eu olhei para o rosto dele, filho abençoado, que esse leão de vocês dois muito me despertou. Leva o leão da tribo de Judá para a tua casa hoje. Não represente ele somente em uma camiseta, mas represente na tua vida. Fé sem obra, ela é morta. Então eu quero dizer para você que muito o Senhor vai fazer na vida de vocês. Amém? Então o que acontece? Aí eu fui, ela ainda estava viva. E aí eu falei, e aí doutor? Ele, olha, tal, é assim, vai morrer. Eu falei, qual que é a chance? Ele disse 5%, só que eu não dou nada.
Então, doutor, o senhor deve ter mãe e pai, então cuida da minha como se cuidasse da tua. Entre os 5% do médico, eu vou crer no 100% de Deus. O senhor acredita em milagre? Ele falou, sim, eu já vim em hospitais. Eu falei, eu também acredito, parabéns. Isso era no sábado. Ele liberou para todo mundo ir lá, entrar e ver a minha mãe. Chamei meus filhos, falei, olha, vou resolver depois com meus filhos, que eu faço tudo entre família. Eu falei, o pai decidiu isso. Ele, pai, estou contigo. Glórias a Deus. E Deus nunca vai te deixar só. Nos piores momentos, e preste bem atenção. Às vezes aquele que vai não é aquele que está do seu lado todo dia, não. É aquele que às vezes não está, e Jesus vai lá e te manda, porque é para você entender que foi Jesus que mandou. E aí veio uma irmã que há muito tempo eu não via. E aí ela foi lá e trouxe ainda uma palavra do Senhor. Entramos, choramos, não tinha mais esperança, ao olho nu. Saí de lá desesperançoso e vou aguardar o amanhã, depois de amanhã, tipo, partiu. Está num lugar melhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Combati o bom combate. Mas aí, vou lá no domingo, 2h da tarde, e fui, dei uma batidinha, eu falei, meu Deus, a minha mãe ainda está viva. Ela estava meio assim e tal. Aí eu fui, esperei o horário, entrei, passei a mão nela, de repente ela vai me abrir os olhos. Abri os olhos, porque os olhos dela já eram tudo virado. Estava com uma máscara enorme. Estava lá escrito morfina, e eu nunca ouvi isso na minha vida. Existe um remédio muito pior e mais forte do que a morfina, que é um tal de Proputan, ou Toputan, um negócio assim. E é o que ele pôs, é no extremo do extremo quando eles fazem isso. E aí a minha mãe olhou para mim assim e falou, filho. Eu falei, não, Jesus. Aí ela, sede. Eu falei, mãe, a senhora está me reconhecendo? Balança a cabeça. A senhora está me vendo? Eu falei, mãe, um minuto só. Liguei, filho, abre essa porta ali, igual está lá aquele servo abençoado. Ele abriu, eu falei, mãe, a senhora está vendo o Lucas e a Rose? Dá um tchauzinho para ele. Eu falei, glórias a Deus, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. E aí chamei a médica chegou de mim. A minha mãe me reconheceu, a minha mãe falou comigo. A minha mãe viu meu filho, a minha esposa. Ela disse, não, isso é impossível. Eu falei, impossível para a senhora, para o meu Deus, não. Ela está falando comigo. Aquela médica ainda dizendo, não, é impossível. Dona Maria, é impossível. Aí eu falei, mãe, ela abriu os olhos, ela falou assim, muda tudo. Isso era num domingo. Segunda-feira foi para a ala amarela. Na quinta-feira teve alta. Passou o Natal comigo. Levei ela hoje na hemodiálise. Melhorou para a honra e glória do Senhor. E eu estou vivendo a glória, a honra, a alegria de dizer que o meu Deus, Ele cura. Quando os médicos dizem que está morto, Ele diz, eu dou vida. E quando nada para nós, nada, o que tirarás do amor de Deus? Da presença, o que pode? A falta? A falta do quê? Qual o acontecimento? Porque tem crente que culpa Deus. E agora? Que zafira, que brilho vamos ter? Só pregar não adianta, praticar é muito melhor. E aí eu estou vivendo para a honra e glória esses dias de milagre. Eu não sei quantos dias mais e não quero saber, porque está tudo na mão do Senhor. Mas em todo lugar que eu vou, e está até aqui, ó, as enfermeiras pegou Maitê, Daniele. Não, eu não posso, é milagre mesmo. O Senhor vai ter que me explicar isso. O Senhor vai ter, sabe por quê? Porque Deus quer te usar, igreja. Ei, vocês serão a zafira desta igreja, o brilho desta igreja, irradiará sobre estas ruas e este bairro para a honra e glória de Jesus. O teu brilho vai ser lá no trabalho, na tua casa, porque você é escolhido e escolhida do Senhor, amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta amada, abençoada, viva igreja, a qual o Senhor já está derramando as tuas bênçãos, Senhor, escrevendo novos projetos, Senhor, e capacitando a cada uma delas, Senhor, a viver o extraordinário que só tu tem. Por isso, Jesus, quebra todo mal, tudo que não vem de ti, palavras ao contrário, pensamentos que não vêm de ti, mas Deus, guia cada passo e que seja um passo
passos firmes, como o Senhor Jesus Cristo tem para cada uma deles, a qual, Senhor, eles viverão e aqui testemunharão, Senhor Jesus Cristo, na obediência a Jesus, e viverão o teu propósito em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.